Fala aí, pessoal. Nesse vídeo eu vou estar deduzindo aqui com vocês a fórmula dos juros compostos, né? Juros compostos a gente fala de juros sobre juros. Então é aquela ideia que eu tenho diferente do juros simples, né? O juros simples é o juro gerado lá naquele capital inicial, naquele primeiro capital. No juro composto a gente vai ter juros em cima dos juros gerados no período anterior. Então, eu vou definir aqui, né? O C vai ser o meu capital, o nosso I vai ser a taxa, o T é o tempo, né? Dependendo do livro que você estiver usando aí, esse tempo pode vir em N. J vai ser os nossos juros, né? Que vai ser gerado aí. E M é o montante. O montante nada mais é que o capital mais o juro que foi gerado. Só que nesse caso dos juros compostos, o nosso montante ele é sempre gerado dentro de um período lá que o exercício pede, né? E aí, esse capital aqui ele vai sofrer variações ao longo desse processo. Então, se o meu período lá em meses, a cada mês esse capital ele vai ter um novo valor. Então, esse juro, esse montante ele é calculado de uma forma mais... A fórmula dele é uma fórmula mais complexa, que é o que a gente vai deduzir aqui. Então vamos lá, vou colocar um exemplo aqui para vocês e aí depois a gente parte para a forma geral. Então eu coloquei como exemplo aqui, você fazendo uma aplicação aí de R$ 10.000, né? Vamos supor aí na poupança, né? Uma poupança bem ilusória, né? De 1% ao ano. E aí, então você aplicou esse capital aqui por um tempo lá indeterminado. E aí a taxa que está valendo aí é de 1% ao ano. Então ao final do primeiro ano, você vai ter rendido R$ 100 de juros, né? Fazendo 10.000 que você aplicou, vezes a taxa na forma decimal. E aí, então você vai ter um montante de 10.000, que era o que você aplicou, mais os R$ 100 que rendeu durante esse primeiro ano. Então você vai ter agora um capital aí de 10.100. Quando entrar o segundo ano, o juro agora vai ser gerado em cima desse novo capital aqui, não mais em cima do 10.000. Se fosse juro simples, seria sempre em cima do 10.000. Nesse caso, o juro composto em cima desse capital aqui agora. E aí, de novo, eu vou ter, né, 10.100 vezes 0,01, que é a taxa, vai dar aí um total de 101, ou seja, esse aqui vai ser o juro que vai ser gerado no final do segundo ano. E aí, no final do segundo ano, eu vou ter, então, R$ 10.201. Então, quando a gente coloca isso aqui ao longo do tempo, a gente vê que é bem mais vantajoso o juro composto, né? No caso de uma aplicação, é lógico. Então, ele vai render juros mais altos porque sempre vai estar pegando um novo capital aqui no decorrer do processo. Então, essa é a ideia, certo? Então, vamos fazer agora de forma geral. Então, vamos pensar aqui que a gente tem um capital C aplicado a uma taxa I qualquer e durante um determinado período de tempo T aqui. Então vamos pensar o que vai acontecer no primeiro, vamos pensar aqui em meses, né? Que é a taxa mais usual, mas isso aí vale para anos, é só para a gente deduzir a forma. Então a nossa taxa aqui está em meses e o nosso tempo também em meses. Então vamos pensar aqui no primeiro mês. No primeiro mês, qual vai ser o juro que vai render, né? O juro é o capital vezes a taxa. E aí eu vou ter o quê? O montante vai ser o capital inicial mais os juros, que é capital vezes taxa. Percebe que eu estou fazendo essa troca aqui. Então, eu vou reescrever esse montante aqui da seguinte forma. Como eu tenho capital repetindo aqui nas duas, né, eu vou colocar em evidência. Então, capital. E aí aqui vai ficar 1 mais I. E esse agora é o meu montante ao final do primeiro mês. Mas aí esse processo ele vai continuar. Então agora a gente vai para o segundo mês. No segundo mês, qual vai ser o juro que vai ser rendido agora? O juro é o capital vezes a taxa. Mas o capital agora é esse novo valor que eu encontrei aqui no final do primeiro mês. Então agora vai ficar assim, ó, capital 1 mais I vezes a taxa que é I. Então, esse capital vezes a taxa que a gente chamou ali de I. E aí, eu vou reorganizar isso aqui, né?
Como que vai ficar o meu montante? O meu montante vai ser o capital que eu tinha no começo do segundo mês, que é esse aqui, né? Então, C1 mais I mais o juro. O juro agora é dado por essa expressão, né? Então, C1 mais I vezes I. Percebe que essa parte aqui, ó, C, que multiplica 1 mais I, ela faz parte desses dois membros, né? Então, eu vou colocar ela em evidência de novo. Assim como a gente fez com C aqui, né? Então, vai ficar assim, ó, C1 mais I em evidência. E aí, quando eu dividir isso aqui por isso, vai dar 1. Quando eu dividir esse pedaço por isso, vai dar I. Então, 1 mais I. E aqui, como são iguais, eu posso reescrever da seguinte maneira. Capital 1 mais I. Uma coisa vezes ela mesma é a coisa ao quadrado. Então, esse montante aqui, no segundo mês, eu posso escrever ele sendo assim. C, que multiplica 1 mais I, elevado ao quadrado. Então, vamos para o terceiro mês para a gente entender o que está acontecendo aqui. No terceiro mês, eu vou ter então que os juros vai ser, agora o capital é esse, né? Então, o capital C, que multiplica 1 mais I, elevado ao quadrado, vezes a taxa que é I. Então, esse vai ser o meu juro. E aí, o meu montante vai ser o capital, que é esse, né? O novo capital agora, 1 mais I elevado ao quadrado, mais o juro que foi gerado aqui, que é capital 1 mais a taxa ao quadrado vezes a taxa. E de novo eu tenho a mesma ideia, né? Esse pedaço aqui, né, capital que multiplica 1 mais i ao quadrado, ele repete nos dois, então vou colocar ele em evidência. Então, capital que multiplica 1 mais i ao quadrado, vou colocar ele em evidência. E quando eu dividir esses dois termos, eu tenho 1 mais, aqui eu vou sobrar i. E aí, essa coisa ao quadrado aqui é a mesma 1 mais i ao quadrado vezes 1 mais i, eu posso reescrever isso assim, ó. Montante é o capital vezes 1 mais i ao quadrado. Estou repetindo a mesma coisa. Aqui 1 mais i ao cubo. E aí o que a gente percebe? Lá no tésimo mês, que é um mês lá na frente que a gente não sabe qual que é, rasgou aqui, né? O que vai acontecer? Qual que é a relação que a gente tem entre o montante aqui, né, que é a fórmula que a gente quer chegar, com o mês? Então, eu vou destacar aqui. O que essas formulinhas têm em comum? Percebe que se eu estou lá no T mês, como que vai ficar o meu montante? Quando o tempo aqui, o mês que era o primeiro mês, 1 mais i ficou elevado a 1, né? No segundo mês, ficou capital vezes 1 mais i elevado a 2. No terceiro mês, 1 mais i elevado a 3. Então, lá no T mês, né, que o exercício me pedir, vai ser capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então, essa é a expressão que a gente usa aí nos juros compostos. Então, aqui a gente sempre primeiro a gente descobre o montante, né? Vamos supor que o exercício peça lá o juro que foi rendido durante um período, né? O que você vai fazer? Montante é o capital mais os juros, né? Nesse caso, o montante você vai calcular ele, né? Utilizando essa fórmula. O capital, geralmente ele vai pedir então em relação ao capital lá do início, que é só esse capital aqui mesmo, C. E aí você vai descobrir os juros. É só aplicar aí que essa fórmula continua valendo. Lembrando que no montante gera-se um novo capital todos os meses. Mas se, por exemplo, se ele pediu os juros lá dentro de um período, qual foi o juro que gerou em relação ao capital inicial, você vai usar a mesma forma que a gente já fazia lá para juros simples. Então essa foi um vídeo aí para a gente entender de onde vem essa expressão aqui do montante
lá nos juros compostos, tá? Um abraço, deixe seu like aí, comente, compartilhe com os colegas aí, pra estar ajudando a gente. Falou, um abraço.